Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. O papo de hoje é Escola Bíblica e hoje classe de adultos. Continuamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. E eu já quero começar esse vídeo fazendo aquele convite todo especial. Na verdade, um pedido de ajuda. Nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, nos ajuda a fazer o nosso canal e as aulas mais conhecidas que possam atingir mais pessoas. Se inscreve no canal, assina mesmo, curte, comenta, compartilha, pega o link, manda para alguém pelo WhatsApp, publica lá no Facebook, nos ajuda. Vamos fazer o nome do Senhor ser conhecido, que o nome do Senhor seja glorificado, irmão. E em tempo de púlpitos tão vazios da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja pregada, conhecida e amada por um maior número de pessoas. Desde já te agradeço e rogo que Deus abençoe a tua vida. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente, pastor Marco Ribeiro, nosso vice-presidente, pastor Reinaldo Mendes. E continuamos aqui falando da palavra de Deus. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja e sobre o nosso trabalho, você pode acessar as nossas plataformas digitais no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Será um prazer também recebê-lo em nossa igreja quando nós pudermos voltar a nos reunir e adorar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje continuamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com a revista das Lições Bíblicas da CPAD, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, lição de número 9, o mistério da unidade revelado, em 3 tópicos. Primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo de número 20. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Lembrando que nós já discutimos na lição anterior que esses profetas a que Paulo se refere são os profetas do Novo Testamento, tá bom? A verdade prática é a seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nossa leitura bíblica está em Efésios, no capítulo de número 3, versículos de número 1 até o número 13. Vamos ler? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus,
Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O ponto central dessa lição é que Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então nós vamos falar nessa lição desse mistério tão especial que o apóstolo Paulo traz da revelação que Deus deu para ele. Agora é interessante notar, querido, não sei se você já percebeu, mas nós já estamos na 9ª lição desse trimestre e nós estamos no capítulo 3 de Efésios, ou seja, Paulo é alguém que escreve com propriedade e profundidade. Portanto, vai ler Paulo, leia com atenção, leia com carinho, leia amando cada palavra que ali é escrita e que você pode realmente compreender das profundezas e do mistério do Senhor. Amém? Pensando nisso, vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a misericórdia do Senhor para a nossa aula de hoje. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de falar da Tua Palavra e de aprender um pouco mais do Senhor. Continua conosco, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, abençoa o nosso irmão e a nossa irmã que acompanha conosco essa aula, abençoa esta casa, abençoa esta família. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sempre lembrando que os slides desta lição que nós projetamos aqui estão à tua disposição em PDF. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode ir lá baixar, clica no link, baixa lá o PDF e acompanha a aula, que eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo para você, tá bom? Eu sei que você pode achar, ô irmão, pastor, essa aula tá chata, não aguento mais o senhor. Faz o seguinte, irmão, você pode até acelerar, vai lá na configuração, coloca lá acelerado, não tem problema. O importante é que você participe, o importante é que você seja edificado, o importante é que você saia daqui amando um pouquinho mais a palavra de Deus, tá bom, pastor? Não tem o mínimo problema com relação a isso. Você pode me achar chato, aula chata, não tem problema nenhum. O importante é que você ame a palavra do Senhor, tá bom? Quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o Evangelho de Cristo deixou clara a diferença entre união e unidade? E eu quero te perguntar, você saberia me dizer, se o pastor dissesse agora: meu irmão, qual a diferença entre união e unidade? Qual seria a sua resposta? Não vai me dizer que você lembrou lá do açúcar, né? Não vai me dizer que você lembrou lá dos números decimais. Por favor, vamos aqui falar de conceitos bíblicos, conceitos daquilo que a gente aplica à nossa vida cristã. Então vamos lá. União significa estar junto. Unidade significa ser um. Então, união é estar junto. Unidade é ser um. União é uma espécie de contrato feito entre as pessoas que pode ser feito e desfeito baseado em sua utilidade. Ou seja, eu me uno com você por um propósito, mas a partir do momento que nós não estamos alinhados no mesmo propósito, essa união pode ser desfeita. Unidade é uma aliança que não é estabelecida por homens, é uma aliança que é estabelecida por Deus, mas que para sua própria eficácia é necessário que haja a presença do Espírito Santo, que é o elo comum entre todos, ou seja, eu sou unido a você, nós temos unidade em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo que habita em mim e o Espírito Santo que habita em você faz esse elo entre nós e nós passamos a ser um em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos um, unidos em Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é unida por meio do Espírito Santo. Pastor, ainda não ficou claro para mim o que é união, o que é unidade, qual a diferença, para mim realmente não ficou claro. Então vou te dar um exemplo. Lembra da batata portuguesa? Batata que você compra na feira, no hortifruti, lembra? Então tá bom. Você pode fazer pelo menos 2 pratos com a batata que eu vou exemplificar aqui. O primeiro é a batata frita e o segundo é o purê de batata. Batata frita, união, ou seja, estão aqui
mas não estão ligadas entre si. São vários palitinhos de batata, mas na unidade tenta separar aqui a batata. Como é que você vai conseguir separar as partes dessa batata? Impossível, porque aqui há unidade, aqui há união. Espero que você tenha entendido num conceito muito simples para que você possa entender e levar para a tua vida, tá bom? Na última lição falamos que todos nós fazemos parte de um único grande edifício espiritual. Lembra? Nós falamos da pedra fundamental que é Jesus Cristo. Nós então, todos juntos, nós somos parte de um grande edifício. Nós falamos que ninguém é igreja sozinho. Lembra disso? Eu e você somos igreja. Você sozinho não é igreja, você sozinho é membro da igreja, tá bom? Não existe igreja de uma pessoa só. Igreja somos todos nós juntos em comunhão em Cristo Jesus. Paulo agora traz à tona que havia um mistério que esteve oculto e que agora, por meio de Jesus, foi revelado. Ele fala o seguinte: este mistério era oculto nas eras passadas, mas foi estabelecido por Deus desde a eternidade. Ou seja, Paulo estaria dizendo: olha, o que eu revelo para vocês, que foi revelado a mim pelo Espírito Santo de Deus, é algo que já estava no plano de Deus e não era de conhecimento da humanidade. Olha que coisa profunda, olha que coisa especial. Então, assim nós entramos no primeiro tópico, que é o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério é o seguinte: vem do grego mistério, que é a palavra que significa segredo ou doutrina secreta. Quando falamos de mistério biblicamente, teologicamente, nós estamos falando de uma verdade divina que esteve oculta e que passou a ser conhecida. Isso é mistério de Deus. Veja bem, não se refere àquilo que outras pessoas chegaram a falar e a dizer na época da igreja primitiva e continuam dizendo e falando e pregando hoje. Não se refere a algo que apenas poucas pessoas podem conhecer. Não, não é isso. Ensinavam isso alguns adeptos do misticismo. Lembra, a maior heresia conhecida no Novo Testamento era o gnosticismo, combatida pelos apóstolos Paulo, pelo apóstolo João, muito eficazmente, fortemente, frontalmente pelo apóstolo João. E o gnosticismo era isso, que algumas pessoas tinham acesso a uma palavra de revelação trazida pelo conhecimento, e só alguns poucos iluminados tinham acesso a isso. Mas não é isso que é esse mistério. Esse mistério, quando Deus resolve descortinar, quando Ele resolve revelar, ele é de acesso comum. Eu e você temos acesso, nós, meros mortais, temos acesso porque Deus faz assim. Deus não faz acepção de pessoas. O acesso de Deus é dessa maneira. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é amoroso. Olha só essa frase. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Isso poderia ser o pastor Eginei falando hoje aqui, não poderia? Eu quero fazer um parêntese aqui. Nós estamos vendo aí, vivendo uma época realmente que há até hoje isso, pessoas que se sentem mais espirituais que as outras, que recebem revelações especiais, há algumas coisas que só eu vejo e eu me sinto especial, eu sou o profeta desta era. Meu irmão, em nome de Jesus, Paulo já falava, isso aqui não é palavra minha, isso aqui é palavra de Paulo, isso já acontecia na igreja primitiva. Aquilo que Deus traz para nós, os dons, aquilo que Deus nos permite pela sua misericórdia vivenciar enquanto mundo espiritual, em nenhum momento vai nos levar a uma maior exaltação. Pelo contrário, Paulo, quando fala disso, ele fala: eu conheci um homem, falando dele mesmo, que chegou até o terceiro céu. Olha o nível de profundidade de Paulo. Mas esse homem tinha um espinho na carne, ou seja, era um homem falho, era um homem que era acusado, era um homem como um outro qualquer que tinha as suas dificuldades. Nem que o próprio Deus chegou e falou para ele: a minha graça te basta. Como a mim, a você, a graça do Senhor sempre nos alcança, nos basta. Então, entenda isso. Você está vendo alguém se vangloriar por ter um dom de Deus? Esqueça, querido. Delete isso da sua vida, porque isso não vem do Senhor. Dons são para a edificação do corpo de Cristo, tá bom?
Pelo contrário, querido, cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Olha a palavra que Paulo dá a Timóteo, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Com isso, nosso segundo subtópico, o desconhecimento desse mistério. Ora, a expressão noutros séculos não foi manifestado, em Efésios 3:5, indica que no Antigo Testamento esse mistério ainda não havia sido desvendado. No entanto, o que queremos deixar claro aqui é que não era que a questão dos gentios serem englobados, serem incluídos na igreja, não era algo falado no Antigo Testamento. Você lembra da promessa de Deus quando ele fez a aliança com Abraão? Ele falou assim: por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o plano de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade, todos os povos. O que na verdade não se tinha de revelação era a forma como isso iria acontecer. Porque nós sabemos que o Antigo Testamento é a história de um único povo, o povo de Deus, o povo hebreu. O povo hebreu que foi construído a partir do nada. Deus pegou aquele povo, molda aquele povo. E então a história sempre é assim, o povo de Deus contra o pecado, contra as adversidades e enfrentamentos entre os povos que não seguiam a Deus. O Novo Testamento, então, traz esse desvelar, esse descortinar da forma como seriam, então, incluídos os outros povos neste pacto feito lá atrás. Só que agora este pacto é por meio do sangue de Jesus Cristo, é uma nova aliança feita no sangue de Jesus. Os escritores do Antigo Testamento fizeram menção às bênçãos prometidas aos gentios. Eu falei lá de Gênesis, no pacto de Deus com Abraão. Mas nós temos aqui Isaías, capítulo 11, versículo 10. Naquele dia, as nações, não fala a nação de Israel, fala as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. Olha que palavra profética linda, querido. Nós estamos falando lá atrás, hein? Nós estamos falando profeta Isaías, muito antes de Jesus. E o seu lugar de descanso será glorioso. Aquilo que o autor de Hebreus fala, que o lugar de descanso não era Canaã terrena, mas o verdadeiro lugar de descanso é a Canaã celestial. Irmão, eu posso estar dando aula para pessoas que estão esgotadas, cansadas, estão sobrecarregadas. O Senhor manda eu te falar agora, calma, porque o nosso lugar de descanso é em Jesus, a nossa rocha, e nós iremos descansar com Ele lá no céu. E esse convite é para você, meu amigo, meu irmão, que está nos assistindo agora, para todos nós. Descansa no Senhor, entrega toda a tua ansiedade no Senhor, para o Senhor, entrega diante de Deus e descansa, porque Ele é o nosso Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Então os profetas não sabiam, na verdade, não é que os gentios não seriam incluídos, as nações não seriam incluídas. E isso os profetas já falavam. O problema era como, a forma, como é que seria isso? Isso seria algo revelado, o quê? Em Cristo Jesus. As barreiras raciais, religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Judeus e gentios agora seriam um só povo. O mistério, então, oculto era a igreja. A igreja de Jesus Cristo é essa união. Não há judeu, não há gentio, não há pobre, não há rico, não há de cor ou sem cor, classe social. Não há nada disso. Há somente um único povo. Pecadores, mas resgatados. Pecadores, mas justificados, alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Somos todos necessitados do Deus Todo-Poderoso. Então a síntese desse primeiro tópico é que o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver em oculto desde a eternidade. Querido, você é o mistério de Deus. Você é igreja. Nós somos igreja. Tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Que profetas? Do Novo Testamento. Querido, logo no início do capítulo 3, Paulo lembra. Ele lembra de onde ele escrevia essa carta. Lembrar
que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas escritas aonde? Na prisão. Ele fala do seu estado de prisioneiro, prisioneiro de Cristo, em Cristo Jesus. Ele fala da sua vocação, do seu chamado e como este mistério foi revelado a ele. Ele fala então que tudo que ele pregava, ele havia recebido do próprio Jesus. Paulo realmente mostra suas credenciais na carta dele aos Gálatas. Olha só, primeiro vamos começar, Efésios 3:3, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Aí ele fala, Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1:11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Gálatas 1:12, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ou seja, Paulo recebeu do próprio Jesus esse mistério que era esse desvelar da igreja, a união entre gentil e judeu, unidas pelo Espírito Santo na pedra fundamental que é Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito aos demais apóstolos e profetas. Então ele lembra lá com isso, por exemplo, o caso do nosso querido apóstolo Pedro. Como é que foi lá a questão lá de Cornélio, ele teve aquela visão. Vocês lembram disso? Nós já comentamos sobre isso. Atos 11:5, o próprio Pedro está então testemunhando acerca desse acontecimento. Ele fala, eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Aí você lembra a história. Então ele viu ali vários animais que eram considerados imundos pelos judeus. E uma voz que falava para ele, vai e come. Ele falou, não posso comer. A voz falou, vai e come. Ele, não posso comer. E então a voz o confrontou, dizendo, como é que você está chamando de imundo aquilo que eu santifiquei? Logo em seguida, homens batem a sua porta e Pedro entende que ele devia seguir aqueles homens. Ele então teve um encontro com Cornélio e os seus amigos e companheiros ali, prega a palavra, ora, e aqueles homens, além de receberem a palavra, são cheios do Espírito Santo de Deus, e a palavra registrada ali em Atos 11, do 4 até o 27. Então, querido, Paulo indica que esse mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Querido, não dá para conceber esse mistério tão precioso que é a igreja por meio de um raciocínio lógico. Não. Como é que pode eu e você estarmos unidos, irmão? Como é que pode eu e você estarmos juntos no mesmo propósito? Só Jesus para fazer isso. Colocar pessoas tão diferentes, colocar pessoas tão problemáticas, né, juntas, unidas. Eu sei que às vezes dá uns defeitos, né, irmão? Às vezes a gente está ali, nós somos pecadores ainda, e às vezes a gente se esbarra por ali, aí tem algum atrito, alguma coisa, mas nós somos unidos no mesmo propósito. A unidade em nós não é unidade terrena, é uma unidade celestial, é o Espírito Santo dentro de mim. Ele realmente tem um relacionamento com o Espírito Santo que está dentro de você e nos faz termos comunhão, uma comunhão diferente que excede todo o entendimento. Esse mistério oculto, então, foi revelado no Novo Testamento. Este é mistério que é a própria igreja, que é a união entre judeus e gentios, idealizada pelo Pai desde a eternidade. E aí lembra, então, de Isaías 53:11, que é o penoso trabalho de Jesus. Esse versículo é muito lindo e é aquilo que nós podemos dizer da definição do profeta Isaías para o que seria a igreja. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, guarde isso no seu coração. A igreja é fruto do penoso trabalho de Jesus. Querido, você
eu somos fruto do penoso trabalho de Jesus. Jesus trabalhou, sofreu, levou sobre si as nossas iniquidades, para que hoje nós pudéssemos dizer: glória a Deus, eu sou igreja de Cristo. Será que você pode dizer isso comigo? Glória a Deus, eu sou igreja de Cristo. Escreve aqui: glória a Deus, eu sou igreja de Cristo. Pode bradar, irmão, com alegria, porque você é fruto de um penoso trabalho de Jesus Cristo. Não foi à toa, Jesus pagou um alto preço por mim e por você, querido. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, Efésios 3:11, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E prossegue com a execução de quê? De Jesus. O Pai idealiza, Cristo executa aqui na terra. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E também com a criação de uma nova humanidade. Somos um novo povo, a igreja de Cristo. Efésios 2:4-5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Você e eu fomos alcançados pela graça, como também a união de judeus e gentios como família, como corpo de Cristo. Efésios 3:6, a saber que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Olha a unidade aí, membros do mesmo corpo. Lembra do purê de batata? Você não vai mais esquecer do purê de batata, né? A unidade, membro do mesmo corpo e co-participante da promessa de Jesus. A comunicação dessas verdades foi dada aos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Só que agora, irmão, a responsabilidade de divulgar, de falar isso para todo mundo, fala para geral, é a igreja. A igreja tem essa responsabilidade. Efésios 3:10, pois a intenção dessa graça era que agora, mediante o quê? A igreja, instrumentalizada por quem? Pela igreja, executada por quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, ou seja, por meio de você, por meio da sua pregação, por meio do seu testemunho, por meio das suas atitudes, por meio de quem você é. O reino será divulgado. Não esqueça, você é reino de Deus. Onde você chega, lá é reino de Deus. E onde você chega, Deus vai revelando a sua graça, a sua sabedoria. Vão olhar para você e vão dizer: realmente, eu vejo Deus nessa pessoa. Eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus transformando. Eu vejo Deus resgatando, querido. Eu fui resgatado por Jesus. E dou graças a Deus por isso. Será que você pode dar graças a Deus por isso também? E não esqueça a magnitude desse mistério, porque era inimaginável, querido, a possibilidade que Deus pudesse formar um só povo. Se você estudar a história dos povos, se você estudar, irmão, o próprio Antigo Testamento era uma divisão, era apenas guerra, era contenda, os povos não se uniam, mas nós somos um só povo agora, o povo do céu, o povo da Bíblia, né? O povo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Realmente Cristo nos trouxe a ideia realmente do que é a unidade. Lembra do purê de batata e não esquece do purê de batata. Interessante é que até mesmo na igreja primitiva, os nossos irmãos, os líderes da igreja primitiva, tiveram dificuldade em enxergar esse mistério. Por exemplo, no episódio em que Pedro foi à casa de Cornélio, comeu com eles lá, chegou então seus irmãos, os judeus, e confrontaram Pedro, dizendo: você, apontando aquele dedão, que nem o pastor está apontando aqui, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles, Pedro. Como quem dissesse assim, você se contaminou. E isso realmente é algo que demorou a cair essa ficha. Paulo sofreu muito com isso, querido. Paulo, apóstolo dos gentios, teve muita dificuldade. Esse mistério deve ser propagado agora a todos os homens, porque Deus sempre planejou isso.
Deus sempre quis apenas um só povo, unido no propósito divino de querer chegar ao céu. Lembra da cosmovisão? Criação, queda, regeneração e restauração com exaltação ao lado de Cristo Jesus. Não esqueça disso, o objetivo nosso é lá na frente, é no céu. E assim nós chegamos ao final do tópico 2. Nesse ponto, o destaque era para o mistério revelado. E a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo é a revelação desse mistério. Nunca esqueça, você é o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo. Tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. 1. As riquezas insondáveis de Cristo. Entenda, Cristo, esse mistério revelado por Paulo, ele fala assim, ele usa a expressão, são riquezas insondáveis, ou seja, quando fala de graça, quando fala em providência divina, querido, a graça não pode ser calculada, não pode ser medida. A graça de Deus é algo que é abundante, é algo que foge do nosso entendimento, são riquezas insondáveis, além do propósito de Deus. Porque muitas vezes a gente fica confuso, a gente fica assim, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer, porque a gente não consegue ver Deus, o propósito de Deus em certas coisas que acontecem. Mas acredite, em tudo Deus tem um propósito específico. Em tudo, querido. Eu posso não entender, mas eu necessito aceitar que há um propósito divino. Querido, nós temos que saber isso, nós temos que lembrar que Paulo começou a regar essa plantinha lá atrás e nós precisamos continuar. Paulo começou a compartilhar com os povos essas boas novas como algo imensurável, algo precioso, algo incalculável. A mensagem da qual ele foi incumbido com se ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Paulo, ele tratava a mensagem do Evangelho de Cristo como algo precioso. Ele fazia questão, meu irmão, olha, isso surpreende em Paulo, isso encanta em Paulo, isso faz a gente amar a escrita de Paulo. Irmão, você não tem como ler Paulo e não se encantar com a paixão que ele carrega no seu coração. Ele chegava em um lugar e dizia assim, irmão, eu tenho algo tão precioso, eu quero te falar, eu quero te apresentar algo que eu não conhecia, eu deixava de lado. Será que essa chama, irmão, acende no nosso coração também? Meu irmão, essa chama precisa acender, sabe? As pessoas precisam saber que você é apaixonado por Jesus, que você ama a palavra de Deus, que você se encanta de falar desse evangelho. É muita coisa espiritual, a gente precisa se encantar com a palavra de Deus, querido. Precisamos ter prazer e satisfação em anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Irmão, não há notícia melhor que essa. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus te alcançou, a graça de Deus me alcançou. E não há melhor notícia. Então, conta para geral, irmão. Quando você não tem uma boa notícia, emprego novo, namorada nova, casa nova, você não quer contar para alguém? E essa é a melhor notícia que você pode dar. Dizer assim, meu irmão, você não sabe o que me aconteceu. A graça de Deus me alcançou, a graça de Deus me transformou, a graça de Deus está me fazendo suportar esse momento de dificuldade. Deus é contigo, irmão, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que esse é o eterno propósito em Cristo. A forma como Deus iria revelar a sua graça para toda a humanidade foi manifesta por meio da pessoa de Jesus. Volto a falar, Deus idealizou na eternidade. Jesus Cristo veio e executou na sua humanidade aqui. Assim, meu irmão, o plano da salvação, preste atenção, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por meio de Jesus. Eu vou repetir, sempre este foi o propósito de Deus. Sempre, irmão, nunca esqueça isso. Sempre foi o propósito de Deus. O plano já estava pré-estabelecido. O plano da salvação, da maneira como foi executado, sempre esteve nos propósitos de Deus. Irmão, ninguém pega Deus de surpresa. Ele não precisou mudar
nem um centímetro, nem um pedacinho do seu pensamento. Deus quis assim desde a eternidade. Irmão, olha só, tem muita gente falando por aí, algumas pessoas que realmente precisam ser refutadas, dizendo que, na verdade, nós temos o poder de mudar os planos de Deus. Nós não temos esse poder. Nós nos submetemos à soberania de Deus. Deus, logicamente, nos dá o livre-arbítrio. Nós acreditamos, enquanto teólogos da questão da teologia bíblico-pentecostal, de soteriologia arminiana. No entanto, Deus não é pego de surpresa. Afinal, Ele conhece tudo. Desde a eternidade, Ele já saberia quais seriam as suas escolhas. E por meio disso, o plano de Deus já está traçado desde a eternidade. Então, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado. Não quer dizer que foi assim, Deus criou ali o homem, a mulher, colocou no jardim. E aí o homem pecou. Aí Deus, rapaz, deu ruim. Não, irmão. Nunca foi assim. Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Tanto é que Apocalipse fala claramente: aqueles que não acharam o seu nome escrito no livro da vida, seladas com o sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando Deus estava criando todas as coisas, já estava no seu plano na eternidade que Cristo haveria de morrer pelo pecado de toda a humanidade. Então Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Querido, Deus continua no controle de tudo. Inclusive, eu tenho um devocional de apenas 5 minutinhos aqui no canal. Assiste, se você não assistiu ainda, respondendo esse questionamento. Se Deus, em meio ao coronavírus, se Deus em meio à doença, se Deus em meio à tragédia, se Deus em meio à dúvida, continua no controle da situação. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história, querido, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, controla todas as eras, todos os tempos e todas as circunstâncias. Deus é absoluto e o absurdo precisa ser honrado, adorado, respeitado, venerado, e nós precisamos nos submeter à vontade dele. Agora entenda isso, esse eterno propósito, no tempo previamente determinado, esse ministério, ou melhor, esse mistério da igreja foi executado em Cristo, e por causa de Cristo, e aí, Efésios 3,12, no qual temos ousadia e acesso com confiança. O autor de Hebreus também fala isso, entrando com ousadia, com confiança, ousadamente. Por meio de quê? Por meio da nossa fé. Querido, você é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Você é o resultado do propósito eterno de Deus. Você é o resultado da execução desse propósito por meio de Jesus. Você tem a melhor notícia que o mundo poderia ouvir, e você é reino de Deus onde quer que você esteja. Querido, nunca esqueça da preciosidade desse mistério, que agora nós não somos apenas portadores da união, mas unidade. Lembra do purê de batata, nunca esquece dele. Síntese do tópico 3, o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Nós vamos concluir essa lição, não vai embora ainda. Eu quero te dar 3 coisas para você guardar no seu coração. A primeira é que o mistério e o penoso trabalho de Cristo foi revelado no Novo Testamento, que é a Igreja. Segunda coisa, guarde no seu coração. A partir dessa revelação, o conceito de unidade foi estabelecido em Cristo. Somos um nele. Somos um quê? Nele, independentemente de nossas características pessoais. Nós não somos unidos mais pelo nosso interesse, nós não somos unidos mais pela nossa classe social, nós não somos unidos mais pelas nossas características físicas ou emocionais. Nós somos unidos por meio de Cristo Jesus, a pedra fundamental, e o elo é o Espírito Santo que habita dentro de cada um. No entanto, e aqui coloco em letras vermelhas para chamar a tua atenção, recai sobre a própria igreja. O fruto, o mistério é a igreja, certo? E recai sobre ela mesma
a responsabilidade de anunciar este mistério e de se alegrar pela graça e misericórdia de Deus. Portanto, a última frase que eu quero deixar dessa lição é a seguinte: louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, espalhe essa boa notícia, glória a Deus, você é a igreja. Amém, querido? Vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecer por mais uma aula e pela tua paciência com esse pastor aqui. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa aula. Obrigado por esse irmão que acompanhou. Obrigado, Senhor, por sermos o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo. Pai, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria mais uma vez estar com você ministrando essa aula. Eu sei que você já está cansado, eu sei que você já não aguenta mais o pastor, mas eu quero te pedir, meu irmão, aguenta mais um pouco, tem paciência mais um pouco comigo, Deus te abençoe. Quero te agradecer porque muitos irmãos têm me ajudado este canal, têm comentado aqui. Comenta mesmo, irmão. Você não sabe como você nos ajuda, porque cada vez que você curte, cada vez que você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é importante, que este vídeo é relevante, ele indica para outras pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus. Se você está saindo desta aula amando um pouquinho mais a palavra do Senhor, eu já estou muito feliz, já estou muito satisfeito, dando glórias a Deus por isso. Quero rogar as bênçãos de Deus sobre a tua vida e a tua casa. E não esqueça, ame a palavra de Deus.